Olá, galera do ensino médio do Colégio Santa Rita, alunos das terceiras séries do ensino médio. Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade às nossas videoaulas de história. Vamos nos preparar para o Enem. E estamos aqui para orientá-los nesse sentido, de que vocês possam estar preparados para desenvolverem uma boa prova, a avaliação do Enem. Até agora nós já trabalhamos tantas videoaulas, ensino remoto, educação à distância, e faz-se necessário avaliarmos essa caminhada. É importante desenvolvermos atividades avaliativas para poder a gente diagnosticar a caminhada, saber até que ponto nossos alunos estão de fato assimilando esses conteúdos, ou parte desses, pelo menos parte desses conteúdos. Então é importante desenvolvermos atividades avaliativas e vamos estar sempre nesse período remoto aí desenvolvendo essas atividades avaliativas com os nossos alunos. A escola então resolve desenvolver essas atividades com todas as disciplinas e fomos assim orientados a trabalhar uma atividade avaliativa que vai corresponder à segunda nota. Vamos lembrar que vocês já fizeram a primeira avaliação durante o período presencial. Vamos então trabalhar já a segunda. Como se trata da segunda avaliação, então lá nós vamos estar trabalhando lá o volume 3. Lá no volume 3, nós vamos estar trabalhando os conteúdos que vamos utilizar nessa atividade avaliativa que vai corresponder à segunda prova. Mais uma vez, dizer para os nossos alunos da importância que tem estarmos desenvolvendo atividades avaliativas. Avaliar é diagnosticar. A partir desse diagnóstico, dos resultados dessa avaliação, nós, professores, possamos estar tomando estratégias, novas ações, no sentido de estar sempre melhorando o ensino, a aprendizagem, para que de fato haja cada vez mais uma construção do conhecimento no sentido do aluno assimilar esses conteúdos. Então, a atividade avaliativa, ela torna-se importante também nesse momento que nós estamos vivenciando. Porque a partir dessa atividade avaliativa, nós professores, vamos nos tomar informações. O professor vai poder se informar sobre quem? Sobre o nosso alunado. E a partir dos resultados dessa avaliação, nós vamos ter aí o resultado dessa aprendizagem de vocês, para a partir de então a gente poder localizar deficiências e em que o aluno avançou, o que não houve, aonde não houve avanços, e assim a gente poder organizar mais esse processo de ensino-aprendizagem, para então podermos reformular objetivos. A partir dos resultados, a gente pode então reformular objetivos, melhorar as nossas aulas, criar novas estratégias, poder retomar conteúdos, e assim é importante que ocorra a atividade avaliativa. A avaliação, ela torna-se assim uma reflexão transformada em ação. A partir dos resultados, o professor poder refletir e tomar a ação necessária. E assim precisa dar impulso às novas reflexões. O educador, sobre a realidade do educando, acompanhando passo a passo esse educando, nessa trajetória da construção do conhecimento. E assim nós vamos desenvolver a nossa avaliação, que corresponde à segunda prova. A segunda prova de História 1, História do Brasil. A nossa História 1. Portanto, vamos aqui
repassar para vocês que tipo de avaliação nós vamos desenvolver. Mais uma vez, os conteúdos que nós vamos explorar nessas atividades que nós vamos passar para vocês são os conteúdos lá do volume 3, lá da aula 11, que tem o processo de independência do Brasil, de 1808 a 1822, na aula 11. No primeiro reinado no Brasil, né? Primeiro reinado aí, de 1822 a 1871, na aula 13, no período regencial, e a aula 14, as revoltas regenciais, que está dentro do período regencial. Então, os conteúdos que nós vamos explorar faz referência aos conteúdos, grande parte dos conteúdos da época da monarquia no Brasil. Processo de independência, primeiro reinado, período regencial. Portanto, em quais videoaulas vocês encontrarão essas temáticas? Videoaulas essas que nós já produzimos e que vocês já tiveram acesso através do canal YouTube e continuarão tendo acesso, porque essas aulas elas estão arquivadas, né? Elas vão estar disponibilizadas na nossa plataforma CADES de ensino. Então, as videoaulas 3, 4, 5, 6 e 7. Nessas videoaulas aí, vocês encontrarão esses conteúdos aí explicados, né? As explanações, as orientações, as explicações a respeito desses conteúdos aí. E quais materiais eu devo ao aluno, né? Quais materiais deve utilizar para a produção dessas atividades? Quais materiais? Além das videoaulas que já estão disponíveis para vocês, as videoaulas de número 3, 4, 5, 6 e 7. Além dessas videoaulas, vocês terão como fonte de leitura e pesquisa o volume 3 do nosso sistema, né, Farias Brito, de ensino, volume 3, que é justamente nesse volume 3, as aulas 11, a aula 12 e a aula 13 e a aula 14. Portanto, além de vocês poderem utilizar também do nosso material PowerPoint, que foi utilizado durante as nossas videoaulas. Esse material nós podemos sim estar disponibilizando para vocês, para que vocês possam utilizar também como fonte de pesquisa. Possamos estar disponibilizando tanto no sistema CADES, como se alguém quiser, posso enviar sim pelo WhatsApp, é só entrar em contato comigo. E também as videoaulas que vocês dispõem também no sistema Farias Brito de ensino, na plataforma do sistema, né? E vocês fiquem à vontade também para pesquisar na internet. Vocês têm uma gama de possibilidades aí de materiais necessários, importantes, para que vocês possam estar produzindo assim essa atividade avaliativa que nós vamos repassar para vocês. Então, vocês irão utilizar como fonte de pesquisa, de orientação, para desenvolver essas atividades que vão corresponder à nossa prova, à nossa segunda avaliação do ano. A primeira já foi feita durante o período presencial. Então, vocês irão utilizar o nosso livro-texto, volume 3, as aulas de número 11, 12, 13 e 14, as nossas videoaulas que já foram gravadas, disponibilizadas para vocês, e vocês podem novamente recorrer a essas videoaulas, assistir novamente. São as videoaulas de número 3, 4, 5, 6 e 7. E, além do material PowerPoint, das videoaulas que a gente disponibiliza, que existe lá na plataforma, disponibilizado na nossa plataforma Sistema Farias Brito de Ensino, e fiquem à vontade também para pesquisar na internet. Bom, mais uma vez, estamos aqui utilizando o volume 3 dos conteúdos a serem cobrados nessa atividade avaliativa. As aulas 11, que é o processo de independência do Brasil. A aula 12, que é o primeiro reinado de 1822 a 1871. E a aula 13, o período regencial, que vai de 1871 a 1840.
e na aula 14, que tem as revoltas regenciais, revoltas que ocorreram nesse período aqui. Esses conteúdos estão nas páginas 10 a 31 do nosso livro texto do volume 3. Portanto, os conteúdos trabalhados faz parte desse período da história do Brasil. Os conteúdos que nós vamos trabalhar para desenvolver essa atividade avaliativa. Faz parte desse período da história do Brasil. Brasil Império, de 1822 a 1889, que é dividido em 3 fases, né? Além do processo de independência do Brasil antes desse período. O Brasil foi o único país a adotar um sistema de monarquia na América do Sul, né? Uma independência que foi liderada por um príncipe, a partir da transferência da corte portuguesa para o Brasil, o chamado período joanino, de 1808 a 1821, as mudanças, as medidas necessárias que foram importantes que foram tomadas no Brasil, que deu um passo importante para a evolução política do Brasil, e aí para que houvesse toda a conjuntura favorável ao processo de independência que ocorreu ali sob o comando do príncipe Dom Pedro. Período joanino, que foi produto da fuga da corte portuguesa, fugindo dos conflitos napoleônicos na Europa, e aí veio o primeiro reinado, o governo conturbado, o primeiro reinado do governo Dom Pedro I. Nossa independência acabou sendo proclamada, liderada ali pelo príncipe Dom Pedro. 7 de setembro de 1822 foi o grito do Ipiranga, né? Nós explicamos todos esses fatores que ocorreram, todos os fatos, né, que dentro desse fato maior que foi a independência do Brasil, culminou com o 7 de setembro de 1822, Dom Pedro, um conturbado governo de Dom Pedro I, marcado por crises políticas, pela revolta da Confederação do Equador, pelas as dívidas contraídas, para combater nas guerras de independência, combater a Confederação do Equador, o déficit na nossa balança comercial, o excesso de absolutismo implantado por Dom Pedro I no Brasil, e assim todo esse conjunto de fatores levou ao colapso, à crise, à decadência do governo Dom Pedro I e à sua renúncia em favor de seu filho que tinha apenas 5 anos de idade, até que ele tornasse maior. O país foi governado pelas regências, num período de maior instabilidade ainda, diante de tantas revoltas que o Brasil passou. Bem, vamos lá. As atividades, na verdade, eu vou cobrar 3 mapas mentais. 3 mapas mentais. Um mapa mental tratando do processo de independência do Brasil, 1808-1822. Um outro mapa mental tratando do primeiro reinado no Brasil, de 1822 a 1831. E o período regencial, de 1831 a 1840. São 3 mapas mentais. Cada mapa mental desse aí, vocês vão fazendo uma folha, ok? São, portanto, 3 folhas, 3 mapas mentais de 3 conteúdos. Aí o aluno questiona o que é mapa mental. Claro que a grande maioria dos nossos alunos acredita que já sabe o que é um mapa mental, mas vamos explicar mais ainda, vamos orientar para não ficar nenhuma dúvida, para que não haja reclames dos nossos alunos. Então, o mapa mental consiste em criar resumos, são resumos de cada conteúdo, de cada temática dessa aqui. Aqui é o tema central do mapa mental. Nós vamos mostrar exemplos aqui de mapas mentais, de outros temas, é claro. Primeiro reinado e período regencial são 3, né? 3 mapas mentais. Então, esse resumo ele contém símbolos que fazem relação com algum subtema, com alguma informação do subtema, símbolos que podem ser objetos ou imagens de alguma coisa que possa lembrar, associar aquele subtema. Cores diferentes para destacar cada subtema, setas que possam estar associando o subtema ao tema ou entre os subtemas, se tiver algum tipo de associação, de alguma relação. Frases de efeito. Cada subtema vai ter informações que não são muitas. Na verdade, não são textos, são tópicos, né? Não são longos textos, né? O objetivo de tudo isso é organizar o conteúdo, o conhecimento. Você aprende. Quando você faz mapas mentais, você fixa conteúdo. Facilitar associações entre as informações destacadas. Então, eu vou pedir que os alunos, portanto, essa atividade, o valor de 0 a 10, né? O processo de dependência do Brasil,
período regencial, primeiro reinado e período regencial. O mapa mental 1 vai valer cada um mapa mental desse aí, o mapa mental 1 vai ter que valer 4 pontos. Então, o processo de dependência vai valer 3 pontos, né? O primeiro reinado vai valer 4 pontos e o período regencial 3 pontos, um total de 10, 0 a 10, certo? Então essas vão ser as atividades avaliativas para essa nossa segunda prova. Okay? Vamos aqui dar exemplos de mapas mentais. Olha o mapa mental sobre a Grécia Antiga. Você perceba que o tema central fica bem no centro do mapa mental. Então veja que o autor dividiu aí o período, colocou os subtemas, os períodos históricos da Grécia Antiga, período pré-homérico, homérico, arcaico e clássico, e fatos importantes da Grécia, legados como a democracia. É um mapa mental bastante simplificado isso aí, mas veja que tem informações importantes dentro de cada um subtema. As setas interligam o tema central aos períodos e pode haver também interligação se houver algum tipo de relação de um subtema com o outro. Observe esse outro mapa mental que trata sobre a Roma Antiga. O tema Roma está bem ao centro. Olha os 3 períodos históricos de Roma Antiga: monarquia, o tema da república e os 3 períodos, né? E o período do império, até a crise, a decadência, tem a crise da república, tem aí a crise do império, quando houve as invasões bárbaras, o aparecimento do colonato, a divisão na época do império, tem um legado cultural. Você veja que tem informações, a lei das 12 tábuas foi o principal legado de Roma, veja que tem informações importantes. Então as informações mais importantes do conteúdo não podem deixar de aparecer no mapa mental. Observe que esse mapa mental, além das setas, das informações, cores diversificadas, aparece também desenhos, imagens, símbolos que representam aquele tema ou subtema. Exemplo aqui, ó, Roma, a monarquia romana tem a coroa, né? Lembrando mais uma vez que o mapa mental são 3, um em cada folha, e tem que ser manuscrito. Nós não vamos aceitar que seja que o aluno venha digitar, não é digitado, vai ser manuscrito, ok? O aluno pode utilizar de lápis de cor, piloto, caneta com cores diferentes, fiquem à vontade, né? Olha esse mapa mental bem simplificado aí, ó, que colocou desse lado os 3 períodos da história de Roma: monarquia, república e império, e desse lado colocou a geografia romana, a localização geográfica ali de Roma na Península Itálica, a economia, as origens da fundação de Roma. Outro mapa mental aí tratando sobre o sistema feudal, feudalismo, né? Feudalismo aí, que foi o tema sempre fica ao centro, né? Que foi um sistema político e econômico que predominou na Idade Média, né? Tem o período de formação do feudalismo, como era a economia do feudalismo, a sociedade basicamente dividida em senhores e servos, a política, que era a fragmentação do poder, ó, suzerania e vassalagem. Então veja que tem as informações mais importantes: a crise do sistema feudal, com as revoltas camponesas, as cruzadas, e a instituição que mais teve privilégios na época do feudalismo foi a Igreja Católica. Outros mapas mentais aí também sobre o feudalismo, veja esse mapa mental aí. E outro traz aí também informações importantes, ele fez de caneta aí, ó, com cores diversificadas, mostra ali a questão da sociedade com a pirâmide social da época do feudalismo. Outro mapa mental que traz informações importantes sobre o sistema feudal. Então, nós colocamos aí vários mapas mentais para que o aluno possa estar utilizando como base, como referência na construção do seu próprio mapa mental, que são 3 mapas mentais. Voltando aqui os temas, mapa mental 1, processo de dependência do Brasil. Mapa mental 2, primeiro reinado. Mapa mental 3, período regencial. Ok? São esses 3 mapas mentais. E atividade, eu quero que o aluno atente bem para isso aqui. O mapa mental, né? Na verdade, aqui só tem um mapa mental, eu não cobrei o texto 2, só foi os 3 mapas mentais, tem que ser manuscritos. São 3 mapas mentais. Essa outra atividade aqui eu não cobrei só nas outras séries.
porque nas outras séries, no primeiro e no segundo ano, como eu pedi um mapa mental só, eu pedi uma outra atividade. Mas para vocês, alunos do terceiro ano, eu não vou cobrar uma outra atividade. 2, só os 3 mapas mentais de 3 conteúdos, né? 3 mapas mentais. Tem que ser manuscritos, né? Não pode digitar, manuscritos. Aí vocês vão tirar fotos ou digitalizar os 3 separados, um em cada folha. Vão tirar fotos e vão enviar para o sistema CADES no formato PNG. Vocês vão inserir no sistema CADES, do estudo CADES. Aluno, será desconsiderado qualquer plágio. Atentar bem para isso aqui. Nós não vamos aceitar, eu vou zerar se houver plágio. Eu não quero que o aluno copie um mapa mental já pronto da internet. Ele pode sim usar como orientação, mas não plagiar. Tal qual, façam um mapa mental de vocês, com as cores de vocês, com as informações, com a criatividade, os tópicos e subtópicos, com a criatividade de vocês, a organização das ideias, a riqueza de conteúdo, são justamente os critérios que eu vou utilizar para avaliá-los. Criatividade, a organização das ideias, a riqueza de conteúdos, né? Portanto, nós iremos utilizar tais critérios para avaliar esses mapas mentais. Observem aqui, esse mapa mental aqui, na verdade aí não é um mapa mental, aí é só um resumo, né? Mas eu vou querer um mapa mental, eu não quero um resumo assim, eu vou querer um mapa mental assim, dessa forma. Eu só para lembrar os conteúdos aí da independência do Brasil. A gente sabe que a independência do Brasil ela está envolvida em uma série de fatores. Lá da chegada da família real, do período joanino. E a primeira ação que Dom João, príncipe regente, tomou no Brasil foi a abertura dos portos, como bem mostra aqui, a abertura dos portos às nações amigas, que já representou o fim do pacto colonial, né? Foi a vinda da família real ao Brasil. A Revolução Liberal do Porto que forçou a corte a voltar para Portugal, mas Dom Pedro ficou aqui. As cortes de Lisboa ameaçavam, Dom Pedro ficou como príncipe regente. As cortes de Lisboa ameaçavam recolonizar o Brasil. E aí também o contexto da nossa independência, a influência externa do iluminismo, a ação da maçonaria, a independência dos Estados Unidos. E aí as cortes de Lisboa exigem o retorno da família real a Portugal. Dom Pedro permaneceu no Brasil, com o apoio das elites, a partir do dia do fico, e aí com a influência das elites, com apoio, dia 7 de setembro, foi a data, né, que o príncipe resolveu então romper de vez com as cortes de Lisboa, e assim ocorreu o processo de independência do Brasil. Ocorreram movimentos antes da independência, mas nós fizemos aí uma breve fala sobre o processo de independência. Tivemos aí o primeiro reinado, né? O primeiro reinado no Brasil, o primeiro reinado do governo de Dom Pedro I, né? Um período bastante conturbado. Dom Pedro I governou o Brasil de 1822 a 1831. Ficou apenas 9 anos no poder. Foi o chamado primeiro reinado. Aí nós tivemos o período regencial que vem pós primeiro reinado, né? As primeiras ações de Dom Pedro para que Portugal reconhecesse a nossa independência, foi obrigado o Brasil a pagar uma indenização a Portugal no valor de 2 milhões de libras, um acordo intermediado pela Inglaterra, né? Lembrando que houve também as guerras externas, o apoio o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos, chamada doutrina Monroe, a América para os americanos, né? Lembrando que a primeira Assembleia Nacional Constituinte, que tinha 2 partidos políticos em choque, né? O Partido Português defendendo o absolutismo, o Partido Brasileiro com ideias mais liberais, acabou que Dom Pedro fechou a Assembleia Constituinte e outorgou uma Constituição, impôs. Essa Constituição que estava sendo elaborada por essa Assembleia já tinha um nome, Constituição da Mandioca, né? Dom Pedro acabou dissolvendo a Assembleia e impôs ao Brasil uma Constituição, a Constituição de 1824 foi outorgada, né? E durante o governo de Dom Pedro I aconteceu a Confederação do Equador, que foi essa primeira revolta. Então essas informações, pessoal, a Guerra da Cisplatina, que foi uma guerra externa que Dom Pedro enfrentou. Então essas informações elas não podem deixar de aparecer lá nessa temática.
Dentro do período regencial, né, aquele período do período regencial, aquela organização, aqueles partidos políticos que se formaram durante o período regencial, vocês vão atrás dessas informações que tratam sobre o ato adicional de 1834, as regências, foram 4 regências, 2 trinas e 2 unas, né, as reformas com o ato adicional de 1874, com a criação das assembleias provinciais, as revoltas, vocês têm que destacar as revoltas do período regencial, ok? Segundo o reinado, nós não cobramos, né, uma atividade por enquanto para vocês. Então vão ser 3 mapas mentais. Um mapa mental tratando do processo de independência do Brasil, um mapa mental tratando do primeiro reinado e um outro tratando do período regencial no Brasil. Bom, então mais uma vez vocês encontrarão os conteúdos relacionados a esses temas que vocês irão elaborar os 3 mapas mentais. Processo de independência do Brasil, primeiro reinado e o período regencial que está em 2 capítulos, né? O processo de dependência está na aula 11 do livro, o primeiro reinado está na aula 12 e a aula 13 e 14 é o período regencial. Quero desejar aqui uma boa sorte aos nossos alunos na elaboração dessa atividade. A nossa coordenadora Mirna depois vai repassar o cronograma para vocês, o período que vocês irão ter para desenvolver, elaborar, produzir essa atividade e a data para o envio para o sistema CADES. Forte abraço a todos, uma boa sorte na realização dessas atividades.